Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar da ETAP, hoje com o tópico sobre ETAP Dicas e Truques, utilizando o ETAP 14, que foi o nosso último lançamento, para aumentar a produtividade dos seus projetos. Como todos já sabem, meu nome é Leandro Toniello, meu e-mail é leandro.toniello@etap.com. Se tiver alguma dúvida, algum comentário para fazer, fique à vontade para enviar um e-mail ou nos contactar através do nosso telefone aqui no Brasil, no nosso escritório, que fica em Ribeirão Preto, no telefone 16 3877 1038. Ao final desse webinar, nós iremos responder as perguntas e respostas através do chat. Convido-nos mais uma vez a nos visitar nas redes sociais, o nosso canal do YouTube, onde está disponível todos os outros webinars que foram apresentados, e na nossa comunidade no LinkedIn. Convido mais uma vez a fazer o download da versão demo. Já está disponível o download da versão 14 do demo. É só acessar o nosso site na etap.com, na parte superior à direita, em baixar o demo. Agora vamos dar início ao webinar de hoje com o tema de dicas e truques utilizando o ETAP 14 para aumentar a produtividade. Nós vamos ver nesse webinar a nova plataforma do ETAP em 64 bits, sobre o banco de dados, a nova aparência dessa versão, como ele é rápido, né, tanto para a performance gráfica e da parte de cálculos, os novos gráficos, a ferramenta AutoBuild, DataBlock, o analisador de resultado de curto-circuito e o Data Exchange. Sobre a plataforma 64 bits. Hoje o ETAP funciona somente em sistemas operacionais 64 bits. Isso nos dá uma performance muito maior, melhor desempenho para grandes sistemas, rápidos cálculos, né? E também não tem mais limitação de memória, com os softwares em 32 bits possuíam limitação de 2 GB de memória. Também utilizamos automaticamente multinúcleos da CPU, proporcionando também melhor de desempenho, né? E utilizamos as últimas tecnologias de software empregada. Na versão 14 do ETAP, houve uma migração da base de dados do Access para o Microsoft SQL. Isso nos permite um maior desempenho para sistemas muito robustos, né, muito grandes. Com isso, se você possui versões anteriores do ETAP, conforme a versão 12.6, por exemplo, quando você for abrir esse novo projeto na versão 14, automaticamente ele vai fazer toda a conversão do banco de dados para o Microsoft SQL. Com relação ao novo layout, nós possuímos um novo gerenciador de sistema, onde possui janelas flutuantes ou pode ser fixadas, né, que possibilita você analisar alguns tipos de informações resumidas no próprio gerenciador de sistema. Mudou também um pouquinho a parte de organização, onde nós apresentamos os componentes, componentes de distribuição, e a parte da base de dados multidirecional, né? E também os livros de regras e biblioteca. Vamos ver isso como funciona no software. Esse é o novo layout do ETAP 14. Verificam que nós tivemos algumas alterações sobre os ícones dos componentes. Foi adicionado um ícone específico para o módulo de arco elétrico. Verifique que os ícones também são animados, né? E aqui é onde está a parte do gerenciador de sistema, né? Onde nós temos aqui todos os componentes do diagrama unifilar, né? Temos toda a parte da banco de dados multidirecional, onde nós temos as configurações, apresentações, onde eu posso ver meus TCCs, os estudos de casos que foram configurados e assim por diante. Depois aqui as bibliotecas e os livros de regras. Então essa parte ela pode ficar fixada ou se você pode tirar ela, ou você pode voltar, você pode fixar, ela pode ficar flutuante no teu sistema. Então isso é uma vantagem de uma forma muito melhor organizada nessa nova versão. O
O ETAP 14 também foi projetado para gráficos de alta resolução. Então nós utilizamos essa nova tecnologia tanto para a parte de visualização do diagrama unifilar, também quanto na parte do GIS, para fazer a parte de sistema de informação geográfica que o ETAP possui para os sistemas de distribuição. Isso nos possibilita uma alta resolução e uma rápida performance gráfica para manusear o diagrama unifilar e uma alta qualidade na visualização, como pode ser visto aqui na figura. Um exemplo disso, ó, como que era na versão 12 do ETAP e agora na versão 14. Então todos os símbolos ganharam alta definição, com alta qualidade para poder trabalhar, né? Aqui também foi a capacidade de extensão de zoom, onde a gente consegue dar uma extensão de zoom muito maior na versão 14, no determinado componente. E uma outra ferramenta que foi adicionado recentemente também é a conexão diagonal. Então agora nós não precisamos ter uma conexão reta, né? Nós podemos ter também ela em diagonal. Na parte de simbologias das linhas, né, nós tivemos uma melhoria na visualização das linhas. Podemos agora otimizar essa visualização, conseguindo controlar qual que é o espaçamento, né, qual que é a grossura dessas linhas, para poder manusear na parte de impressão e também na parte de visualização do próprio unifilar. Na parte de simbologia, conseguimos ter uma pré-visualização dos símbolos e até para controlar o seu tamanho. Então a gente pode selecionar, clicando no símbolo através do botão direito, ele apresenta para nós 5 opções, das quais eu posso escolher entre a simbologia ANSI e EC e pré-visualizar esse símbolo antes de selecioná-lo. Apresentando essa ferramenta no software, nós podemos ver no botão direito, eu tenho a parte de símbolos e eu posso alternar esses símbolos já pré-visualizando o que eu vou fazer. Por exemplo, eu consigo alterar o tamanho dele dentro do próprio diagrama unifilar. Agora vamos falar uma ferramenta fantástica que o ETAP disponibilizou na versão 14, que é chamada Auto Build. Nós já fizemos um webinar específico sobre esse tema, onde a gente conseguiu, no projeto exemplo, reduzir o tempo de construção do diagrama unifilar em mais de 66% do tempo. Então a gente consegue reduzir horas de engenharia na construção de diagramas unifilares em apenas minutos. Então ele é muito rápido, intuitivo, e você elimina o processo de arrastar, soltar e conectar. Então ele é sempre baseado em regras que são definidas pelo próprio usuário, desses espaçamentos em alinhamentos automáticos, que te possibilita criar o diagrama unifilar de forma rápida e intuitiva. Vamos verificar como funciona isso no software. O processo tradicional de construção do diagrama unifilar, ele se baseia basicamente em clicar nos componentes, né, e você colocar e soltar no diagrama unifilar. Então essa é a forma tradicional de se criar. Então eu tenho que clicar no componente, arrastar ele para o unifilar e soltá-lo. E depois eu preciso fazer o quê? As conexões desses componentes. Então aqui eu tenho essas conexões. Vou adicionar agora um cabo, mais uma barra. Conecto eles e aqui embaixo eu vou conectar, expandir a barra e conectar alguns motores . Veja, o processo é simples, porém trabalhoso, né? Então agora vamos construir esse mesmo sistema com a ferramenta do Auto Build. Então ele é baseado em regras, eu habilito ele através desse ícone. Aqui eu tenho as regras onde eu vou considerar os espaçamentos entre os componentes e depois eu vou fazer a construção. Então basta eu, com ele habilitado, basta eu adicionar, por exemplo, a concessionária. Com ela selecionada, ele já fecha quais são os dispositivos que não podem ser conectados a ele. Então eu venho, agora eu clico na barra, clico no transformador,
clico novamente na barra, clico outra vez no cabo, mais uma barra, motor, motor, motor e um lamp. Então eu consigo criar o mesmo unifilar com muito menos clique, muito mais rápido, economizando muito tempo, sem contar a qualidade do resultado, porque aqui já está todo alinhado. Esse outro que eu tinha criado primeiramente, eu preciso alinhar todo ele para poder utilizá-lo, ou exportá-lo para o AutoCAD para criar um documento. Já no AutoBuild ele já vem totalmente padronizado nos espaçamentos dos componentes que você pré-estabeleceu. Então isso é uma ferramenta muito poderosa que auxilia bastante na construção dos unifilares. Uma nova função que veio no etapa 14 também foi a propagação de tensão. Essa propagação de tensão, ela funciona para que quando você deseja mudar características daquele nível de tensão, então ele vai do ponto que você determinou, a hora que você aplica, ele vai correndo até parar em um transformador. Então ele faz toda a alteração de todas as tensões dos componentes para aquela que você selecionou. Vamos ver como que funciona isso. A ferramenta de propagação de tensão, na verdade, ela já existe no ETAP, porém, quando você constrói um novo sistema e as tensões estão em zero. Então, por exemplo, nessa barra 14, aqui a barra 15 está zero, se você olhar o transformador está todo zerado. Quando eu adiciono, no caso na barra 14, uma tensão de 13.8 kV e aplico, veja que a barra 15 que estava zero passou para 15, as cargas também foram para 13.8 kV e o secundário do transformador também foi para 13.8 kV. Então ele já existe essa parte de propagação de tensão, porém, vamos supor que esse valor não era correto, eu entrei com o valor errado, não era 13.8, mas sim 4.16 kV. Se eu tiver que alterar isso agora, eu precisaria, nas versões anteriores, entrar componente a componente e alterar as tensões. Não basta somente eu vir aqui, mudar para 4.16 e todas as outras tensões mudariam. Não funciona dessa forma. Porém, com essa nova ferramenta de propagação de tensão, eu venho, ela fica localizada aqui na barra superior, né, junto na barra de ferramentas do AutoBuild. Eu vou selecionar qual que é o nível de tensão que eu vou aplicar aqui, seleciono o equipamento, no caso a barra, e aí eu tenho aqui o ícone ou o botão que vai fazer toda a aplicação e vai estender todas a tensão para todos os outros componentes. Então a hora que eu clico aqui, a barra 15 mudou para 4.16, se eu for lá no transformador, o secundário dele mudou para 4.16, a carga mudou para 4.16 e assim por diante. Então isso auxilia um ganho de produtividade muito grande também nessa parte de propagação de tensão. Um erro muito comum que o pessoal costuma acontecer, né, é que as tensões das barras estão em kV. Então vamos supor que essa barra 11 fosse uma barra de baixa tensão. Então quando o usuário vai entrar com valor, ele fala 480 volts. Ele vem aqui e coloca 480 e não nota, né, que o valor está em kV. Então, na hora que ele faz isso no início e dá o aplicar, todas as barras dos motores e transformadores foram para 480 kV e não 480 volts. Então, isso agora, se eu quiser alterar isso, basta eu vir aqui no propagação de tensão, mudar o valor para 0.48 e aplicar. Então ele vai fazer a correção de todos os outros elementos que estão nesse nível, no mesmo nível de tensão que ele está. Então isso é uma ferramenta também que ganha produtividade e ajuda o usuário no seu dia a dia. Outra ferramenta que foi adicionada na versão 14, que foi uma ferramenta muito solicitada pelos nossos usuários, é o DataBlock. O que seria o DataBlock? Ele apresenta qualquer tipo de informação, seja ela propriedades dos dispositivos, resultado das análises ou monitoração em tempo real, no próprio diagrama unifilar. Isso possibilita você fazer uma análise muito mais rápida, visualizando todos os resultados ou alguns dados
no próprio diagrama unifilar. Você pode ter várias combinações, você pode misturar data blocks, porque ele é inteligente, conforme nós vamos ver. Você pode personalizar, colocar aquilo que você deseja para estar apresentando no próprio diagrama unifilar. A barra de ferramentas do Datablock fica localizada aqui na parte superior central, ao lado do Auto Build. E aqui a etapa já te fornece alguns templates já de configurações para você apresentar no seu diagrama unifilar. Todos esses templates são editáveis e você pode criar as informações que você queira. Então o Datablock nada mais é do que você disponibilizar para visualizar no diagrama unifilar quais as informações que desejar. Para poder fazer a edição, basta você clicar nesse ícone no editor, ele vai abrir a caixa de configurações do Datablock. Então aqui eu tenho a parte de todos os componentes. Então as informações que eu vou mostrar será por componente, e essas informações podem ser classificadas em propriedades, resultados de simulação ou através de resultados em tempo real. Então, por exemplo, vamos criar um aqui para apresentar. Então eu vou criar um novo, vamos chamar ele, por exemplo, de fluxo de carga. Aí ele veio do zero. Então eu vou, por exemplo, colocar qual seria o nome dele, então seria o ID. Então eu basta seleciono e apresento para cá. Vou colocar qual seria a tensão base dele. E depois eu vou querer colocar a tensão de fluxo de carga, ou seja, o resultado da simulação de fluxo de potência. Então eu venho aqui e agora eu vou colocar a opção tensão. Na hora que eu clico, eu tenho essas três opções para apresentar para a barra. E só para facilitar aqui, vamos pegar num transformador somente de 2 enrolamentos. Vamos adicionar aqui qual que seria, por exemplo, vamos voltar lá, vamos apresentar o ID dele também e voltar para o resultado e apresentar o resultado de fluxo de potência. Nós vamos colocar qual que é a potência ativa que está passando e a potência reativa que está passando e os amperes. Ele também tem a opção de você visualizar essa configuração que você acabou de criar, ó. Isso é conforme vai ser apresentado. Eu posso até alterar aqui, ó, por exemplo, de vez KW flow, eu posso colocar P igual, por exemplo, colocar aqui Q igual e aqui I igual. Veja que ele já automaticamente ele já muda a visualização. Então, na hora que eu faço isso, ó, dou um OK. Aí eu preciso habilitá-lo. Para habilitá-lo, basta eu selecionar aqui qual que é. Veja que ele criou o template fluxo de potência, ou fluxo de carga, né? Eu seleciono ele e vou habilitar agora para apresentar os valores. Veja que ele já apresenta os valores conforme eu selecionei. Então aqui tem o transformador, aqui eu tenho uma barra. Vamos supor, essa barra aqui, a barra 3, eu não quero apresentar ela porque ela é um nó. Ela não tem necessariamente, eu não preciso dela. Basta eu selecioná-la, veja que aqui eu tenho, deixa eu dar um zoom maior aqui. Eu tenho essa opção, tá vendo, ó, de desabilitar ela. Então eu clico aqui, ela some. A mesma coisa eu vou fazer para essa, por exemplo. Opa. Sumiu. Então eu posso selecionar também quais são os componentes do Datablock que eu queira apresentar, né? Veja que ele aponta, o Datablock está apontando, o bloco está apontando para o seu componente. Eu posso desabilitar isso através desse ícone também, ó. Então pode ser configurado aí conforme o usuário desejar, certo? Então essa é uma ferramenta poderosa que pode nos auxiliar bastante para análise de resultados no próprio Unifilar. Nós já desenvolvemos um webinar específico com esse tema. Então, se vocês tiverem interesse, procure no nosso canal no YouTube que tem mais informações. Continuando, tivemos algumas também melhorias em relação ao nosso Compose Network. Agora nós conseguimos mostrar ou esconder os detalhes que estão dentro do próprio Compose Network, visualizando também propriedades e resultados dentro dele.
e a gente consegue redimensioná-lo e até inserir figuras dentro dele. Vamos ver como que faz essa parte dentro do software. Aqui nós temos alguns Compose Network que já estão prontos, né? Então eu consigo, através dele, veja que ele apresenta agora as barras, porque eu posso aumentá-lo, colocar do tamanho que eu quiser. Posso também mostrar, ó, se eu clicar 2 vezes, eu tenho esse sistema dentro desse Compose Network. Então, se eu quiser visualizar esse unifilar no próprio Compose Network, agora nessa versão 14 é possível. Basta eu estar com o componente selecionado, vir em símbolos e mostrar o diagrama. A hora que eu seleciono aqui, ó, ele já apresenta um unifilarzinho aqui dentro. Então, se eu aumentar essa caixa do Compose Network, ele vai mostrar para mim o que está dentro, a visualização do unifilar que está lá dentro. Então isso auxilia às vezes a você identificar o que tem lá dentro, né? Você pode, depois que você faz as simulações, ele também apresenta os resultados que estão lá. Vamos fazer algumas simulações. Ele apresenta esses resultados, tá vendo? Aqui em cima, está apresentando. E ainda eu consigo fazer o que? Vamos supor, isso aqui é a parte DC, isso aqui seria a nossa parte de UPS. Eu consigo colocar ainda uma figura aqui dentro. Então eu só vou diminuir ele aqui um pouco, vou selecionar agora e vou selecionar a opção de figura. Quando eu clico aqui, ele vai mostrar qual seria a figura que eu vou selecionar uma figura para estar apresentando lá. Eu já tenho alguma figura aqui, de no break, seleciono e adiciono. Na hora que eu adiciono, ele apresenta essa figurinha aí para mim, ó. Aí fica fácil de você montar o sistema de uma forma melhor apresentada, né? Ou uma forma mais bonita. Então aqui eu tenho a figura, a hora que eu clico nessa figura, ele vai levar isso para o meu sistema. Ok? Então essas são algumas alterações que tiveram. Outra alteração que é, agora nós não temos mais limites de pinos para os Compose Network. Eu posso ter quantos pinos eu quiser, eu simplesmente vou puxando e vou arrastando e vou conectando entre eles. Isso também nos possibilita um ganho considerável aí em componentes. Então essas foram as novas alterações para o Compose Network. Sobre o autoajuste e precisão, agora ele faz já isso automático para vocês. E você também consegue personalizar e colocar quantas casas decimais você desejar para cada tipo de resultado ou simulação. Para visualizar a precisão que está sendo considerada no projeto, é controlado isso através do nosso editor de tema. Que também já foi apresentado um webinar sobre isso. Se vocês forem ao nosso canal no YouTube, esse vídeo está disponível lá. E na aba formato eu vou ter quais são os parâmetros que eu vou selecionar, qual é a unidade que ele está selecionada, a faixa e a precisão que ele vai considerar. Então aqui eu tenho para tensão, para ângulo da tensão, potência. Então dentro dessa faixa eu vou selecionar qual que é a precisão que eu vou utilizar. Por exemplo, vamos visualizar aqui, vamos fazer uma simulação de fluxo de potência e visualizar, por exemplo, as correntes estão com ponto 1, ou seja, a precisão dela está ponto 1. Agora, vamos mudar isso para uma precisão maior. Então eu venho aqui no formato, venho em corrente, ela está selecionada em amperes, e eu vou alterar aqui, por exemplo, para 3 e 3. Ok? Quando eu faço isso, todas as minhas correntes agora passaram a ter uma precisão maior apresentada no próprio diagrama unifilar. Agora para a parte de filtrar, para você selecionar algum componente na biblioteca, ela vem de uma forma mais fácil, ela segue o estilo do Excel para você filtrar e classificar. Isso na parte de cabo a gente já tinha na versão 12.6 e agora na versão 14 foi adicionado outros componentes. Então vamos ver aqui como que a gente faz para essa parte.
Então no cabo, se eu selecionar o cabo, a hora que eu venho aqui na biblioteca, eu tenho ela vai aparecer todas essas opções. Então aqui eu tenho, por exemplo, 550 cabos. Para selecionar um determinado cabo, não basta eu ficar procurando onde ele está. Eu posso selecionar ele pela frequência, por exemplo, só vou selecionar os 60 Hz. Só quero de cabo de cobre com isolação EPR. Ele vai me selecionando. Tá vendo? Em cabo de, por exemplo, 15 kV. Então eu tenho essas possibilidades de cabos de 60 de cobre de 15 kV com isolação EPR. Então eu consigo fazer uma seleção muito mais fácil, mais rápida, para selecionar qual é exatamente o dispositivo que eu estou selecionando para linkar ele com a biblioteca. Mesma coisa acontece, por exemplo, para os fusíveis. Esse é um dos que foram alterados. Na hora que eu clico em biblioteca, ele também tem. Então eu posso selecionar por fabricante. Então eu quero só, por exemplo, ABB. Ele já vai apresentar qual que é a amperagem dele, né, ou a corrente nominal dele. Okay? Então ficou uma forma muito mais fácil de você fazer essa seleção e classificar e selecionar os seus componentes com essa nova ferramenta. Na parte de fluxo de potência, foi adicionada a mensagem com status para a convergência ou não. Então isso serve para você quando você diverge do sistema. Na parte de mensagens vai aparecer o motivo do sistema não ter convergido. Né? Então isso facilita você identificar onde você pode estar com algum dado errado e controlá-lo. Para a parte de dimensionamento de cabos, foram adicionados a norma IEC 60502.2, que trata da parte de cabos de média tensão de 1 kV até 30 kV, e a norma francesa NFC 15100, de dezembro de 2002. A parte de proteção, que envolve o nosso módulo STAR, foi criado um novo módulo chamado STAR Auto Evaluation, que faz a verificação automática e avaliação dos dispositivos de proteção com base em livro de regras que o próprio usuário determina. Então foi criado esse novo módulo. Esse módulo permite você fazer a visualização automática das curvas. Se você vê o componente amontante e azuljante para você fazer a coordenação, né? E ainda ele automaticamente seleciona o pior caso para a localização da falta, apresenta tudo isso em forma de tabelas de resultados, e você pode ainda atualizar dinamicamente, ou seja, conforme você vai ajustando, ele já faz a avaliação novamente com base nesse novo ajuste que você predefiniu. Tá? E ainda no final do estudo ele te solta uma planilha com os resultados dessa avaliação. Nós também já desenvolvemos um webinar específico sobre isso, mas vamos mostrar, porque esse módulo é muito importante no seguinte sentido de você conseguir visualizar se você cometeu algum erro ou já está assumindo algum erro de compromisso de seletividade, ou se você não deixou passar nenhuma proteção ou coordenação no seu sistema. Para rodar a avaliação automática da proteção, existem alguns pré-requisitos, que são a configuração do livro de regras, para ver quais são os critérios que essa avaliação irá seguir, e também rodar uma simulação de curto-circuito através do STAR, e linkar todos os dispositivos de proteção com a biblioteca para ele buscar as curvas gráficas, né, de proteção desses equipamentos. Feito isso, aqui no nosso módulo STAR, a gente tem a opção do STAR Auto Evaluation. Para fazer a simulação, basta eu selecionar o trecho que eu quero fazer a análise, selecionar aqui STAR Auto Evaluation, eu clico, ele vai perguntar qual que é o nome, eu vou selecionar STAR Auto, clique em OK, aí ele vai carregar todos os TCCs que já foram criados, né? Ele já faz uma simulação também de curto-circuito, e depois vai buscar, através dos critérios que foram estabelecidos através do livro de regras, comparar todos os resultados e te apresentar de uma forma
tabular. Essa aqui é a forma que ele apresenta. Então ele tem a barra geral, as barras, os cabos, geradores, cargas, motores, transformadores, a parte de coordenação. Dessa mesma forma aqui eu tenho a possibilidade de, para alterar esses valores, conforme eu altero os valores, ele já automaticamente roda novamente o estudo de avaliação. Por exemplo, vamos pegar aqui o motor, esse motor M2 aqui. Vamos pegar o M5, tá mais fácil. O M5 ele apresenta de forma tabular isso, né? E apresenta também já o TCC. Então ele está mostrando aqui, ó, que foi esse dispositivo LH1 que está selecionado aqui, que é esse que está em vermelho, ele não passou no critério de proteção da curva térmica do motor, nem na corrente nominal e nem no picape. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, quais são as condições, ó. A curva corta a curva de dano, ou seja, a curva de térmica do motor, né? E o seu limite, que é de 65.4, o ajuste está em 65.5, ou seja, ele não passou nesses critérios. Como que eu faço? Agora eu preciso ajustar. Basta eu vir no eu posso pegar automaticamente, já vir no componente, selecionar aqui uma corrente menor, perdão. Conforme a hora que eu faço isso, ó, ele já vai rodar isso. E passou no critério de curva e passou no critério de aceleração. Porém, não passou no critério de limite de picape. Por quê? Se nós analisarmos aqui, realmente ainda ele continua. Posso dar um zoom aqui, ó. Ele realmente, tá vendo? Ó, não, o motor em corrente nominal, o dispositivo de proteção irá derrubá-lo, né? Então basta eu vir aqui, clicar novamente e ir selecionando as curvas. Então essa aqui foi uma curva muito baixa. Vamos ver se essa daqui resolve. Provavelmente essa também não vai resolver. Não, pelo contrário, resolveu. Então eu consegui atender todos os critérios, porém ele me alerta aqui, ó, e para esses critérios nós estamos muito próximos da curva. Por exemplo, se eu dar uma olhada na curva térmica de dano do motor, ó, eu estou realmente bem próximo dela, né? E a mesma coisa acontece aqui em cima, tá vendo, ó, na curva de corrente nominal do motor. Então dessa forma a gente vai conseguindo fazer todas as verificações. Aqui nós estamos fazendo as verificações para os dispositivos, também tem a do transformador. E também eu posso fazer as coordenações. Então eu vou verificando, ó, entre esses dois dispositivos, CB22 e 23 está coordenado. Porém, entre o CB31 e 32 não está. Veja, uma curva está cortando a outra. Então ele apresenta para nós aonde apresentou esse tipo de problema. A mesma coisa entre 40 e 41. Ó, passou no critério. Porque as curvas não se cortam. Então ele vai fazendo toda a verificação para você do sistema, né, com base nos critérios. Por exemplo, entre essa curva aqui, ó, existe uma perda de coordenação entre o OCR3 e o OCR4, porque apesar de as curvas não estarem se cortando, eles não atenderam ao critério de coordenação de ponto 22 que eu estabeleci, ou seja, esse valor a diferença de tempo entre uma curva e outra é menor. Como que eu posso verificar isso? Eu posso simplesmente selecionar os dois dispositivos, vim aqui encontrar o menor tempo, aplicar e realmente, ó, o menor tempo de atuação entre as curvas é 31, quase 32 milissegundos, que é inferior aos 0,22 que eu tinha estabelecido, né? Eu posso visualizar meu livro de regras aqui que eu estou selecionando, né? Ele tá fazendo todas essas análises com base nesse livro de regras. Eu posso visualizar quais são os critérios que eu estou estabelecendo, para a parte de coordenação entre relés eletrônicos, 12 milissegundos, e assim eu vou, tá vendo, entre relé mecânico e eletromecânico, 0,22, e assim eu vou configurando todas as coordenações entre os dispositivos. Isso aqui é sempre, essa aqui na parte de coordenação, e na parte de proteção eu posso ter outros critérios, né? Então aqui, por exemplo, critério para o cabo,
critérios para motores de indução, transformador de alta tensão, de baixa tensão. Então, com base nisso, a gente vai fazendo toda a análise do sistema. E depois a gente pode exportar isso via relatório também. Ainda dentro do Start, tivemos algumas melhorias ou expandimos a biblioteca em mais de novos 1000 dispositivos entre relés, disjuntores e fusíveis. Então isso é uma evolução que vai tendo constantemente a cada versão. A ETAP tem uma equipe dedicada a inserir esses componentes na biblioteca para facilitar o tempo, né, de projeto dos usuários, possibilitando a maioria dos componentes hoje mais utilizados no mercado. Uma outra ferramenta que foi lançada é um analisador de resultado de curto-circuito, que foi o tema do nosso último webinar, onde foi apresentado todas as ferramentas. Nessa ferramenta, ela é possível você comparar vários cenários ou vários relatórios, tanto na forma da ANSI quanto da forma IEC, de verificar se você tem algum dispositivo que não ultrapassou ou que superou os seus limites, né, para você fazer alguma correção. Então, por exemplo, nessa figura verificamos que o CB28 ultrapassou os limites de capacidade para alguns casos, né? Então a gente consegue fazer toda essa comparação em uma única visualização, verificar vários cenários que o seu sistema pode apresentar, e para você verificar todas essas condições operacionais. Então vamos apresentar só rapidamente mais um exemplozinho rápido. Então nesse sistema a ideia é rodar duas simulações. Nós temos uma condição da concessionária e o gerador em paralelo, que seria a nossa condição normal desse sistema, e ainda eu tenho a condição onde eu tenho o gerador fora, né? Então com a condição de gerador fora, meu nível de curto irá mudar, porque o gerador é uma fonte. Então eu vou fazer essas duas simulações e comparar os resultados dela. Então primeiramente eu vou rodar com a situação normal. Então aqui eu vou rodar vou chamar o relatório de short circuit normal. Venho aqui, faço a simulação e agora eu vou rodar com a condição dele com o gerador fora. Vou chamar esse relatório de short circuit gen out, certo? Então eu criei dois relatórios e agora como que eu faço para compará-los? Essa é a grande sacada desse analisador, né? Ele vai te mostrar em uma única visualização todos os resultados comparando todas as barras. Esse ainda é um sistema pequeno, mas a gente poderia ter sistemas com 1000 barras, 5000 barras, onde não tem sentido você ficar comparando uma a uma, né? Então aqui já apresenta como que funciona essa visualização, né? Ele apresenta, eu estou selecionando a norma, que foi a norma ANSI que eu fiz a simulação. Os dois relatórios que eu nomeei estão aqui. Aí ele tem, no caso aqui eu estou comparando as barras, tá vendo? Então aqui qual é o tipo de dispositivo que eu vou comparar, né? E se ele vai apresentar alguma violação desses limites. Então aqui eu tenho todas as barras, qual é a tensão nominal dela e a corrente de curto-circuito simétrica, no caso aqui, para todos esses componentes, né? Então posso mudar, posso ver a corrente assimétrica. Então, por exemplo, para a corrente assimétrica, o meu dispositivo não suportou, né? A mesma coisa a de pico, também não. Então eu tenho, porém para a simétrica, ela passou. Posso ver a parte de disjuntores de baixa tensão. Então, para a parte de disjuntor de baixa tensão, eu vejo que o meu CB15 foi superado os limites dele. Eu posso verificar aqui, ó, qual que é a capacidade de interrupção dele do dispositivo, que é 22Ka, ou seja, está passando 22.78 e 22.79. Então essa condição, o disjuntor pode ser que ele não vai abrir, né? Então eu posso comparar para todos esses tipos de equipamento e também quais são os resultados. Veja que dependendo do tipo do equipamento muda, obviamente, o que eu estou analisando, né? E a grande vantagem é que eu consigo comparar todos os casos. E também ele mostra um alerta para te apresentar quais foram os que superaram os limites. Então essas cores representam o que estão dentro desses critérios. E se eu tiver mais de 10 casos, eu posso fazer análise do pior caso, 10, 20,
2, acima de 2 eu posso fazer a comparação e o software me mostrar qual seria o pior caso. Então aqui ele vai mostrar o pior caso é a condição normal, ou seja, quando está paralelo, na configuração normal e os dados normal. Então ele vai apresentar aqui para mim qual seria o pior caso de todas as simulações que eu realizei. Tá? Então essa é uma poderosa ferramenta também para nos auxiliar tanto na parte de economia de tempo quanto na qualidade da análise dos resultados que a gente vai fazer. Né? Que a gente não gasta horas e horas elaborando essas planilhas. O software já te dá isso para você fazer uma análise mais qualificada do teu sistema. Tá? Isso também, essa ferramenta de analisador também nós temos disponíveis no módulo de fluxo de potência e de arco elétrico. Então a gente sempre recomenda que seja utilizado esses analisadores, né? E a vantagem dele também é que ele pode exportar por Excel. E finalizando a parte de intercâmbio de dados. Então hoje o ETAP importa do PSS em formato RAW. Reforçamos a nossa interface com o Intergraph Smart Plant. Desenvolvemos uma nova interface que importa e exporta com o Aviva Electrical, né, que para quem utiliza essas ferramentas é uma poderosa ferramenta que evita você ficar adicionando dados. Essa interface é uma interface muito poderosa. E hoje importamos projetos do SKM Power Tools e do Easy Power também. Isso de forma nativa, disponibilizada nas últimas versões desses softwares. Então se você já tem algum dispositivo, algum projeto dentro desses softwares que nós apresentamos, é fácil a gente importar e trabalhar dele dentro do ETAP. Tá? Então eu gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria de reforçar a importância dessas novas ferramentas que trouxeram essa plataforma 64 bits, nova interface gráfica, essa poderosa ferramenta gráfica que o ETAP tem, toda essa parte do analisador de resultado, o Star Auto, o Auto Building, Data Block. Isso são ferramentas muito poderosas que vão salvar horas e horas e horas de engenharia, possibilitando maior produtividade nos seus projetos. Mais uma vez, muito obrigado. Agora nós vamos responder as perguntas no nosso chat.